temática que eu aprecio muito, investigo, pesquiso, e que é muito importante, principalmente no ano que estamos, né? Que não só como a gente pode agora falar para o mundo, né? Então, para o Brasil, que é o ano de eleição municipal, né? Então escolheremos os nossos vereadores e os nossos prefeitos, então essa temática, né, do meio ambiente e desenvolvimento urbano é muito bem-vinda para a gente discutir neste ano eleitoral. Muito obrigado. Uma manada de elefante passando, ela vai causar um impacto. Só que essa manada de elefante, ela está ligada àquele ecossistema. Então, ele está acostumado a receber aquele impacto e há um termo em ecologia que se chama resiliência. Então, a natureza tem esse poder de resiliência de se auto-recuperar, se auto-restabelecer antes daquele impacto. E nossa espécie acabou, desde que passamos a ser, né, ao invés de coletores, né, e caçadores, a termos uma vida gregária, né? Por exemplo, nós temos pinturas nas cavernas, rupestres. Então, isso é um sinal que a gente começou a morar nas cavernas, né? Então, desde esse momento, nós passamos a exercer um impacto maior. E isso, agora vamos aumentar aí a nossa velocidade nesse túnel do tempo e verificar que durante os séculos e séculos, os milênios, né, 10, 15, 12 mil anos atrás, as civilizações foram então cada vez mais agregando e formando o que a gente chama de hoje de paisagem urbana ou cidade, né? E esse impacto foi aumentando. Então hoje, né, a população, trouxe uns dados aqui porque os números não são muito bons com os números, então guardei aqui. Por exemplo, a população urbana hoje mundial é de 54%, no Brasil é de 84%. No estado de São Paulo, de 96%. Em Itanhaém, quanto vocês imaginam? 99% da população de Itanhaém é população urbana. São urbanoides, digamos assim, né? Então, esse impacto dessa aglomeração, né, no que então a gente tem dentro de uma cidade, a gente pode dividir entre zona urbana, zona de expansão urbana e zona rural. Então, 99% da população de Itanhaém são cidadãos que estão morando e cidadãs que estão morando nessa zona urbana. E que impacto causa isso na natureza? Exato. Causa um impacto que a natureza não pode responder como, na analogia que eu fiz aí, a passagem de uma manada de elefantes. Por isso da necessidade, né, professor João, da sua pergunta, de o próprio homem tentar resolver o seu próprio impacto. O homem e a mulher, ou seja, a sociedade, né? Então nós temos que achar ferramentas, né, racionais, né, inteligentes, teoricamente, né, de que a sociedade possa, então, ela mesma trabalhar com os impactos que ela mesma provoca. Então aí vem a necessidade do planejamento urbano, das ferramentas, dos instrumentos para um desenvolvimento humano que possa não só equacionar as questões ambientais, como também as questões sociais, né? Porque só para terminar, há um termo que se usa muito da justiça ou injustiça ambiental hoje, né? Então há estudos relacionados a isso, porque é um bem que também toda a população tem que ter acesso a uma qualidade ambiental, né? Então há uma justiça ou injustiça ambiental. Exato. Dentro daquelas ferramentas que você acabou de citar, que a sociedade produz, é esse documento que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Municipal, né? Toda cidade tem. Então, na lei, né, 10.257 de 2001, estabeleceu a lei chamada, né, apelidada Estatuto da Cidade. E esse Estatuto da Cidade... Há 15 anos atrás. Isso, preconiza que toda cidade que tenha mais de 20 mil habitantes na zona urbana, essa cidade, esse município é obrigado a ter o plano diretor. Então vamos lá, é uma obrigação, legal do Estado, no caso do município, do governo municipal, junto com os poderes, né, porque aí a importância da sua pergunta é que a legislação, né, justamente federal, preconiza que todo município, nessas condições, tem que ter o seu plano diretor de desenvolvimento integrado. Certo. Quem faz isso? É o Poder Legislativo Municipal, que vai compor, né, essa lei que vai reger a direção desse condomínio, né? O síndico, né, que vai ser o prefeito, vai ter que respeitar essa lei que é o plano diretor. Então,
essa obrigação ela é cumprida em Itanhaém, porque Itanhaém, no censo 2010, tinha mais de 87 mil habitantes, 42... Isso 99% são urbanos, exatamente, 48% homens, 52% mulheres, né? Tem uma diferença aí. E a estimativa é de hoje estarmos com mais de 96 mil habitantes, né? Então, 95 mil vivem na zona urbana, né? Grosso modo, né? E outra ferramenta que mundialmente é utilizada para fazer uma mensuração da qualidade de vida desses habitantes urbanos, que é instituída, né, e desenvolvida dentro do plano, né, das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é o chamado IDH municipal, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que leva em consideração a longevidade, a educação e a renda. Eu aprendi isso no jornal EP. Ah, que bom! É ótimo. Tem um pessoal que escreve muito bem, no jornal. Então, tem um que fala sobre Hannah Arendt, que é maravilhoso. Então, o 0 é o mais baixo, né, do índice, e o 1 é o mais alto, né? Então, nós temos, né, por exemplo, da onde veio o Rutinal, da Noruega, tem 0,944, né, de IDH. Né? No estado de São Paulo, nós temos São Caetano do Sul como 0,891. Né? Então é o município do estado de São Paulo com maior IDH. E Itanhaém tem aumentado, né? Ele hoje está com 0,745, está na posição 648, né, dos mais de 5.500 municípios do Brasil. Né? Então ele está numa posição que inclusive... Primeiro falando tecnicamente, está no primeiro quartil, e se falar de maneira mais sensível, está mais próximo da ponta do que do último quartil. Exatamente, está praticamente igual à média do Brasil, né? Tirando a média do Brasil. Né? Então esse é um índice que, como eu disse, leva longevidade, renda e educação. Só que tem um problema que ele não leva a essa questão que estamos inicialmente discutindo, o meio ambiente. Exato. Então, voltando à lei do plano diretor, então dentro da elaboração dessa lei, né, do plano diretor, nós temos aí que incluir a questão ambiental. Né? Então, dentro desta lei, a gente tem várias leis, lei do macrozoneamento do município, que vai aí estipular essa zona urbana, zona de expansão urbana e zona rural, e também outras leis, né? Entre elas a lei de uso e ocupação do solo, que também é muito importante. Por exemplo, uso agrícola, mas ela é ocupada com o quê? Com plantação de banana ou de alface? Né? Uso residencial, mas unidade unifamiliar ou é um prédio? Até quantos pavimentos? Né? Então, que tipo de ocupação, uso é residencial, mas que tipo de ocupação? Então, isso é muito importante porque você, montando essa lei, você permite que o metabolismo urbano da cidade responda, né, teoricamente, respeitando a lei, e você direciona. Então, em alguns locais eu permito a verticalização.